Continuando a exposição do Salmo 77, semana passada nós expomos os versos 1 a 10. Só relembrando aqui alguns pontos importantes antes de entrarmos no final do sermão, do Salmo. Antes vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo a Ele, assim, a bênção nesse instante. Santo Deus, a Tua palavra é o alimento para o nosso coração. A Tua palavra fortalece a nossa fé, purifica a nossa alma, limpa-nos os nossos pecados. A Tua palavra, ó Deus, é a única palavra de vida neste universo. A única palavra criadora, a única palavra que tem o poder de ressuscitar mortos, vivificar aqueles que se encontram nas trevas, iluminar-lhes os corações. Por isso mesmo, ó Deus, pedimos ao Senhor que a Tua palavra ache guarida em nosso coração e assim possamos ser transformados e guiados pela mesma. Em nome de Jesus pedimos que o Teu Santo Espírito aplique essa palavra em nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, só relembrando alguns pontos importantes, o Salmo 77, à semelhança do Salmo 73, ele traz um conflito na alma, ele apresenta o conflito da alma, do coração de Asaf. Asaf, nos 10 primeiros versículos, nós vimos ele descrevendo o peso da mão de Deus, a mão de Deus pesando sobre o povo, e Asaf sofrendo ao ver o sofrimento do povo. Ele sofria junto com o povo de Israel, porque Deus estava pesando a sua mão, disciplinando o seu povo. A mão de Deus fazendo-se presente na vida do povo de Israel para disciplinar o povo. E nós vimos semana passada que a disciplina na vida do servo de Deus, quando Deus nos disciplina porque pecamos, Ele faz isso mostrando o amor dele por nós, porque Ele, como Pai, disciplina-nos como filhos, pois quem não é filho de Deus, nem disciplinado por Ele é entregue a si mesmo, para que depois, no final de sua vida e na eternidade, acerte contas com Deus na condenação eterna, no inferno. Mas os filhos de Deus, como alguém disse com muita propriedade, este mundo é o único inferno que os filhos de Deus experimentarão, e é o único paraíso que os ímpios terão. Então, meus irmãos, quando estivermos nessa vida, passando por lutas, e passaremos por muitas lutas, passaremos por muitas dificuldades, a vida com Deus não é uma vida fácil, é uma vida que o tempo todo nós temos que fazer escolhas, e escolhas que muitas vezes não serão agradáveis para nós, mas nós teremos que escolher aquilo que é a vontade de Deus em nossa vida. Não será fácil. Mas aqui o salmista descreve a disciplina de Deus, e Asaf se queixa diante de Deus. Ele disse que não conseguia nem dormir direito, ele passava as noites em claro, e quando ele se lembrava de Deus, o seu coração estremecia, porque ele sabia do poder de Deus, ele sabia o que Deus poderia ainda fazer em se tratando da disciplina. Deus ainda poderia pesar ainda mais a mão sobre eles. E Asaf se encontrava angustiado, e aí ele começou a questionar, fazer questionamentos a Deus, e nós vimos, a partir do verso 7, ele faz 6 questionamentos. Ele pergunta para Deus: rejeita o Senhor para sempre? Acaso não importa, acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá Ele reprimido as suas misericórdias? Então nós vemos que Asaf questiona: Senhor, a sua mão está pesada demais, a mão do Senhor está pesada demais, estamos sofrendo, o sofrimento está demais, Senhor. O Senhor se esqueceu de ser misericordioso,
Onde está aquele Deus misericordioso? E então Asaf, ele, num primeiro momento, ele vê Deus como a causa do seu sofrimento. Na sua confusão mental, Asaf via Deus como a causa do seu sofrimento. Mas aí no verso 10, como eu disse semana passada, ele é o versículo chave para entendermos este salmo. É aquele momento em que o salmo muda o seu tom. É aquele momento em que o salmista começa a ver as coisas do jeito que elas têm que ser vistas, do ponto de vista de Deus. E aí ele diz assim, no verso 10, então disse eu, isto é a minha aflição. É a minha aflição que está me fazendo questionar essas coisas. É a minha aflição que está me impedindo de ver a mão de Deus, o agir de Deus na minha vida. É a aflição do meu coração, a angústia que eu estou passando, que está me atrapalhando de enxergar as coisas como realmente elas são. E aí então, nós vamos ver que a angústia, a aflição que Asaf estava passando, era resultado da correção de Deus, era resultado da disciplina. Mas Deus não era o culpado da aflição dele. Deus estava corrigindo Asaf e o povo de Israel por causa do pecado do povo. E é o pecado a causa do nosso sofrimento. Como nós lemos há pouco no momento da confissão, Oséias 13:9 diz, Deus por boca do profeta Oséias diz, a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. A causa do nosso sofrimento não é Deus. A causa do nosso sofrimento é o nosso pecado. Israel estava sob a disciplina de Deus porque havia pecado contra Deus, havia abandonado a Deus para seguir falsos deuses. E Deus por muitas vezes mandou muitos profetas alertando o povo, dizendo para o povo, para que o povo abandonasse a idolatria, voltasse para Deus, arrependido do seu pecado, porque se o povo não fizesse isso, Deus viria e sim, disciplinaria o povo, mas o povo não deu ouvidos, Deus disciplinou, Deus veio e disciplinou Israel. Disciplinou Israel com o cativeiro assírio, por volta do ano 721, a Assíria, parte norte da Mesopotâmia, invade a parte norte de Israel, cuja capital era Samaria, e devasta Samaria. Traz um monte de estrangeiros, leva parte do povo como escravo para outro lugar, para outros lugares. E aí nasce o que é chamado de o povo samaritano, que era um judeu mestiço, um judeu misturado com outras raças. E não só a raça foi misturada, mas o culto a Deus foi um culto misturado com elementos pagãos. Israel foi severamente punido por Deus. E aí foi a vez do sul, Judá. O povo de Judá, a parte sul de Israel, também foi seguindo o mesmo caminho de pecado de Israel. Deus manda profetas, alerta o povo, se vocês não mudarem de atitude, vai acontecer com vocês o mesmo que aconteceu com seus irmãos do norte. Judá não deu ouvidos a Deus. Uns 110 anos depois, no ano 608 a.C., já não era mais a Assíria, a grande nação, o grande império que assolava as nações. Agora era a Babilônia. Sob o comando de Nabucodonosor, a Babilônia invade Jerusalém, a capital de Judá. Devasta Jerusalém, destrói o templo do Senhor, leva a parte da nobreza, a parte dos nobres,
os jovens, os filhos dos nobres, como escravos para a Babilônia. E lá eles ficariam 70 anos. Deus diz, vocês ficarão lá 70 anos. 70 anos. Como escravos na Babilônia. Depois eu vou restaurar vocês, eu vou trazer vocês de volta. Mas eu vou levar vocês para serem disciplinados. Era esse o contexto. E o salmista presenciando tudo isso. Só abrindo um parênteses aqui, talvez você esteja se perguntando, mas Asaf não foi nos dias de Davi? Por volta lá do ano 1980 a.C.? Uns 300 anos antes de tudo isso? Sim. Possivelmente esse Asaf não seria o mesmo Asaf dos dias de Davi, mas sim um descendente dele, que cuidava ali do louvor também. Ou pode ser o mesmo Asaf lá dos dias de Davi, que Deus, através do Espírito Santo, lhe deu uma profecia, ele viu o futuro. Pode ser. Fechando parênteses, voltando para cá. A ruína de Israel, o sofrimento de Israel, era resultado do pecado de Israel. Por isso a mão de Deus estava sobre o povo. E aí, quando Asaf, meditando em tudo isso, quando ele entendeu, estamos sofrendo por nossa culpa, por nosso pecado, então ele vai dizer o seguinte no verso 10, mudou-se a destra do Altíssimo. Mudou-se a destra, né? A mão de Deus está agindo de outra forma. A mesma mão que nos tirou do Egito, nos libertou, nos deu a terra prometida, foi a mesma mão que pesou sobre nós quando pecamos e nos disciplinou, e essa mesma mão, a mão de Deus, vai nos reunir novamente na presença dele. Irá nos restaurar. E agora do versículo 11 até o versículo 20, o que nós vemos é a mão de Deus sobre o seu povo, para restaurar, para consolá-lo com as suas misericórdias. A disciplina passou, agora vem o consolo de Deus, a misericórdia de Deus na vida do seu povo. Nosso Pai nos trata assim. Às vezes Ele nos castiga, às vezes Ele nos disciplina, mas Ele não deixa também de nos dar o consolo. Quando buscamos, quando clamamos por Ele, quando voltamos para Ele, Ele não deixa de nos dar o seu consolo e a sua misericórdia. Veja o que diz os versos 11 até o verso 20. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. O cenário aqui agora é outro, completamente diferente. Não é mais um cenário de sofrimento, de dor. Asaf mostra-se agora recuperado daquela situação de angústia que ele se encontrava por estar sofrendo a disciplina, pela disciplina de Deus. Agora ele se mostra recuperado, ele se mostra alegre. Recordo os teus feitos, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Então ele começa a usar a sua memória, o que ele viu, o que ele ouviu dos seus pais, o que ele aprendeu dos seus pais, o que ele vivenciou do cuidado de Deus. E como foi que Asaf se recuperou? E como foi que Asaf recuperou o ânimo e a força de sua alma? Buscando a Deus no dia da angústia. Como ele havia dito lá no verso 2. No dia da minha angústia procura ao Senhor. No momento em que o seu coração estava apertado, ele buscou a Deus. Ele não deixou de buscar o Senhor. Ele insistira ali na presença de Deus. Ele colocou o coração dele na presença de Deus. Permaneceu ali, mesmo quando Deus fez silêncio, mesmo quando Deus não havia de imediato respondido a sua oração.
E eis aqui uma lição que precisamos aprender, irmãos. Nós precisamos aprender a nos colocar na presença de Deus, ainda que Deus não nos responda de imediato, ainda que a resposta de Deus demore, do nosso ponto de vista, esteja demorando, mas nós precisamos continuar na presença do Senhor, porque não há outro lugar, não há outra forma de sermos consolados e fortalecidos. Se você é um filho de Deus, se você é um filho de Deus, salvo em Cristo Jesus, você não se consolará com outros recursos, você não buscará e não encontrará consolo para o seu coração em outros subterfúgios, em outras alternativas. O servo de Deus se alimenta da palavra de Deus, o servo de Deus confia no que Deus lhe diz por meio da sua palavra. O servo de Deus, o crente em Cristo Jesus, ele crê no que Deus lhe diz na sua palavra. E ele não perde outros recursos, é na palavra de Deus que ele age, é na palavra de Deus que ele recobra o seu ânimo. Mesmo quando Deus de imediato não lhe responde, mesmo que Deus pareça silencioso a ele, não lhe respondeu de imediato. E não é duvidando do agir de Deus. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não tem mais misericórdia de mim? Será que Deus não quer mais nada comigo? Será que Deus me abandonou? Asaf, quando começou a fazer essas perguntas, ele disse: pare Asaf, disse para si mesmo, pare, que loucura é essa? Não foi Deus que se afastou de mim, mas fomos nós que nos afastamos de Deus. Não é Deus a causa do nosso sofrimento, mas sim o nosso pecado. Fomos nós que demos as costas a Deus. Essa é a nossa aflição, essa é a minha aflição, essa é a razão do meu sofrimento. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Parar de pôr a culpa em Deus. Meus irmãos, isso é antigo. Adão fez isso. Adão, quem te fez saber que você estava nu? E ele disse: a mulher que o Senhor me deu. Ela tomou do fruto, comeu e deu para mim e eu comi. Não pôs a culpa em Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Irmãos, paremos com isso. Se estivermos orando, buscando a Deus e não estivermos ouvindo a resposta dele de imediato, permaneçamos ali na presença dele, continuemos buscando ao Senhor. Mas em momento algum questionemos a sua bondade, em momento algum duvidemos da sua promessa. E se o nosso coração começar a titubear, começar a duvidar, então preguemos o Evangelho para nós mesmos. Falemos da grandeza de Deus para nós mesmos. Isso que Asaf fez. Recordo os teus feitos, Senhor, os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas desde a antiguidade. O Senhor não é Deus de agora, o Senhor não é um Deus que surgiu, um novo Deus que surgiu na praça, invenção dos homens. O Senhor é o Deus da antiguidade, o Deus eterno. O Deus que trouxe tudo à existência, que existia quando nada existia. Diga para o seu coração quem é Deus. Diga para o seu coração quem é o Deus das Escrituras. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus da antiguidade, que faz maravilhas desde a antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito os teus prodígios. Meus irmãos, eis aqui uma lição que nós precisamos aprender se quisermos vencer o pecado. Ou enchemos a nossa mente com a palavra de Deus, ou ela será tomada pelo pecado. Asaf está dizendo aqui: considero também as tuas obras e cogito dos teus
prodígios. Cogitar significa ficar ali, como diz o mineiro, matutando. Mas como diz o salmista no Salmo 1, meditando. Meditando nos grandes prodígios do Senhor. E onde é que eu encontro sobre os prodígios de Deus? Nas Escrituras. O coração do homem, quando eu falo coração, estou falando da mente. A mente e o coração é uma coisa só. Tem de estar cheio da palavra de Deus. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. O que estiver saindo da tua boca é o que está dentro do seu coração. Eis aí uma dica. O que está saindo da sua boca ultimamente? Que tipo de conversa, que tipo de palavras tem saído da sua boca? É o que está no seu coração. A boca é a delatora do coração. Para usar uma palavra bem dos nossos dias, né? Delação, né? A boca é a delatora do nosso coração. E ela não consegue segurar, mais hora, menos hora, ela solta o que está dentro do coração. Por isso que o nosso coração, a nossa mente, tem de estar cheia dos grandes prodígios do Senhor. Nós temos que meditar nos grandes feitos de Deus. E falando disso, não existe feito maior do que a encarnação do Verbo, do que a vinda de Jesus ao mundo, do que tudo que Jesus fez. Nem a criação do mundo é algo tão grandioso quanto a nossa salvação em Cristo, quanto a obra de Cristo durante toda a sua vida. Não é à toa que o apóstolo Paulo considera a obra de Cristo a segunda criação. Em Cristo Jesus, aquele que está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Porque em Cristo, o homem foi recriado. Nós fomos recriados em Cristo Jesus. E o mesmo poder que Deus exerceu para criar o mundo, é o mesmo poder que Ele exerce para criar um novo coração em nosso peito. Obra do Espírito Santo, obra de Jesus Cristo. Medite na palavra de Deus. Em tempos de tristeza, como disse João Calvino, em tempos de tristeza, nutrimos sempre o desejo de achar um remédio que mitigue a sua amargura. Porém, a única maneira pela qual podemos fazer isso é lançar nossas preocupações sobre Deus. Quando a gente está diante de um problema, a gente sai correndo procurando uma solução. E a gente de imediato quer achar algo que resolva o problema de imediato. Você já notou como a nossa geração não sabe lidar com a dor? Você já notou? Nós fazemos de tudo para desaparecer com a dor no primeiro sinal que ela dá. Uma dor de cabeça, dá-lhe Neosaldina. Mais rápido possível. Mas de repente essa dor de cabeça que você está tendo é um sinal de um AVC. E ao invés de você tomar um analgésico para maquiar a dor, você deveria ir ao médico e ver, averiguar, de repente você está tendo um aneurisma. Credo, pastor, se eu for ao hospital toda vez que eu tiver dor de cabeça, só estou mostrando aqui um exemplo, né? Nós não gostamos da dor, e é claro, eu também não gosto. Eu não sou masoquista. Eu não tenho tendências sádicas ao sadomasoquismo, eu não gosto da dor. Mas nós precisamos entender que nessa vida nós vamos enfrentar a dor. E a única forma de resolvermos a dor é aos pés de Cristo. A única forma de resolvermos as nossas ansiedades, as nossas preocupações, é colocando-as aos pés de Cristo Jesus, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, como disse o apóstolo Pedro. Mas não, esse negócio de religião, né? Esse negócio de coisa religiosa,
Ah, pastor, isso aí não resolve, não. Meu problema tem que ser um especialista que vai resolver. Tem que ser um especialista, tem que ser um coach, né? Agora a onda é coaching, né? O camarada, ele dá aulas, ele vai lá, você paga uma fortuna na palestra dele, ele vai dizer obviedades para você, vai dizer coisas óbvias, coisas que qualquer um sabe. Mas do jeito que ele fala, do jeito que ele diz, valeu pagar R$400 para ouvir isso aí. Irmãos, o servo de Deus não resolve os seus problemas de outra forma a não ser colocando nas mãos de Deus a sua ansiedade e tratando o seu coração e guiando o seu coração pelo que a palavra diz, meditando nos grandes feitos do Senhor. No verso 13 e 14, Asaf fala sobre o caráter de Deus. Quem é Deus? E ele usa aqui 3 adjetivos para mostrar-nos quem é Deus. Versículo 13, parte A, ele diz: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Caminho significa decisões. As decisões de Deus são santas. O que Deus faz, as ações de Deus são santas. Claro, Ele é santo. As ações dele revelam a santidade dele. Por onde ele passa, ele deixa o seu rastro de santidade. Por isso ele vai dizer para nós: sede santos, porque eu sou santo. Se você se diz meu filho, se você se identifica comigo e diz que é meu filho, então seja como eu sou. No verso 13b, Deus é o Deus incomparável. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Para começo de conversa, nenhum Deus é igual ao nosso Deus, porque só Deus é o único Deus verdadeiro e vivo. Os demais não passam de invenção dos homens. Não passam de ilusões da cabeça dos homens. O nosso Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Os deuses que os homens criam são a imagem e semelhança dos homens. Pegue, por exemplo, a mitologia grega, o panteão grego, lá dos deuses. Os deuses gregos, todos eles têm defeitos, eles têm manias que os homens têm. Eles são um retrato nosso. Mas o Deus das Escrituras não. O Deus das Escrituras, a Bíblia diz que Ele nos criou à imagem e semelhança dEle. Sigmund Freud, para variar, falou besteira. Para variar, falou asneira. Disse que Deus é a projeção, é aquilo que nós projetamos, é o pai que nós não temos. Aí nós demos um jeito de criar a figura de um pai lá no céu, que é tudo aquilo que a gente queria que ele fosse. Só um idiota para dizer uma coisa dessas mesmo. Só um imbecil para falar isso mesmo. Porque o Deus das Escrituras não tem nada a ver com a engenhosidade, com a invenção dos homens. Para começo de conversa, esse Deus nos proibiu de fazermos imagens de escultura, inclusive dele. Sabe por quê? Porque como eu vou pegar uma imagem e dizer que essa imagem é o retrato e nessa imagem está contida a glória do Deus que é infinito em seu poder e glória. Por isso ele é incomparável. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? E se o seu coração não se fortalecer diante dessa verdade, se o seu coração não descansar diante dessa verdade, de que o Deus a quem você serve, o Deus que te chamou, é o Deus incomparável, é único em poder e glória e majestade, então eu digo para você, se você não se consolar com essa verdade, nenhuma outra alternativa consolará a sua vida, nada fará sentido para você.
Porque a nossa vida só faz sentido quando ela é conectada com a pessoa de Deus. Quando nós passamos a ver as circunstâncias da nossa vida do ponto de vista da palavra de Deus e não do nosso ponto de vista, não do jeito que a gente gostaria que as coisas fossem, mas do jeito que Deus diz que elas são. No verso 14, Asaf diz que Deus é todo-poderoso. Tu és o Deus que operas maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Havia uma concepção na antiguidade de que cada povo tinha o seu Deus, e o Deus de um povo não interferia no território do outro Deus. Por isso que quando os povos saíam para a guerra, não se tratava apenas de um rei brigando com o outro, mas se tratava de um Deus brigando com outro Deus. Quando você ler o Antigo Testamento e ler as guerras de Israel, leia nessa perspectiva para você ver que coisa impressionante. Porque Deus não era Deus só em Israel. Onde Deus chegava com os exércitos dele, a vitória estava garantida. Onde Deus chegava, ele vencia. É o Senhor dos exércitos. E esses exércitos não eram os exércitos de Israel, eram os exércitos do céu, os anjos. Ele é o Senhor dos exércitos. Não havia e não há um lugar sequer que Deus não reclame como seu, porque tudo é dele. Como disse Abraham Kuyper, não há 1 milímetro quadrado na nossa existência no qual Cristo não ponha os seus pés e diga, é meu, porque tudo é dele. Ele é o Deus Todo-Poderoso e faz notório o seu poder, não só entre o seu povo, especialmente entre o seu povo, mas não só entre o seu povo. E em todo lugar nós vemos a mão de Deus, o poder de Deus. Esses 3 atributos de Deus nos remetem ao fato de que devemos viver em santidade de vida, tal como Deus exige de nós. Nós lemos há pouco em Levítico capítulo 11, 44 e 45, e depois também lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, Pedro cita esse texto de Levítico, sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Vivam em santidade de vida, porque sem a santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 13. O chamado de Deus para nós é para uma vida de santidade. Qualquer estilo de vida diferente desse está fora dos propósitos de Deus. Santidade, irmãos. Santidade. Sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Eu tirei vocês da escravidão do Egito para fazer de vocês o meu povo. Sejam santos. Deus nos tirou do mundo, nos tirou da condenação eterna, nos perdoou os pecados para que nós vivêssemos em santidade de vida. A nossa vida de santidade é a resposta adequada que podemos dar ao chamado de Deus. Mas para viver essa vida de santidade, nós precisamos dele. Porque Deus jamais pedirá algo para nós sem antes nos capacitar a darmos a ele o que ele pede. Se ele pede, se ele ordena que nós sejamos santos, é porque ele nos dá todas as condições de vivermos uma vida santa na presença dele. Porque ele não faz esse pedido para quem não é filho. Da mesma forma que ele não disciplina quem não é filho, ele também não chama à santidade quem não é filho dele. E se você é chamado a viver em santidade, é porque você é filho de Deus. Não há outra forma de viver diante dele. E não há outra forma de você consolar o seu coração, a não ser
com a santidade de Deus. Versos 15 a 20, Asaf explica, ou exemplifica, os prodígios que Deus havia feito, aos quais ele se referia anteriormente. Os prodígios de Deus que não saíam da mente de Asaf, são os prodígios que Deus fizera ao povo, lá no Egito, quando o povo saiu, o povo foi tirado do Egito, lá na ocasião do Êxodo. E ele diz: com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Quero chamar a sua atenção para a palavra remiste. O verbo remir significa comprar de novo, comprar o que lhe pertencia. Ele resgatou o que era dele e que por algum motivo foi tirado dele, e ele então foi e comprou de volta. Cristo nos resgatou, nos remiu, nos redimiu para o seu Pai. Pertencíamos a Deus, mas o pecado nos afastou de Deus. Cristo veio e comprou-nos para Deus de novo. Foi lá no mercado da escravidão do pecado e quebrou as correntes de cada um de nós. Quebrou cada uma das correntes e disse: está livre, está livre, está livre, está livre. Mas não para viver para você. Você está livre do pecado, desse senhor nefasto, desse senhor que destrói, desse senhor que te arrebenta, acaba com você. Você está livre dele, mas agora você é escravo de meu Pai. Você pertence ao meu Pai. Aí eu sei que esse negócio de escravo é esquisito, né? Ainda mais quando a gente pensa na escravidão, na escravatura que teve aqui no Brasil, nos outros países, coisa que é deprimente, não é mesmo? Mas toda vez que o apóstolo Paulo se apresenta, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, ele usa a palavra servo, que na nossa língua, no vernáculo português foi traduzido por servo, ficou um pouco mais light, né? Um pouco mais brando, mas a palavra lá no grego é doulos, e doulos é escravo, é alguém que não manda em sua vida, é alguém que não pertence a si mesmo, mas que tem um senhor, alguém que tem um senhor. E o doulos, na cultura lá do Novo Testamento, era o escravo que fazia o serviço mais desprezível. Sabe qual era? Ele ficava à porta, esperando o seu senhor, ou os convidados do seu senhor, vir da rua, e ele estava com uma bacia e com um avental. O serviço dele era lavar os pés do seu senhor e lavar os pés dos convidados do seu senhor. Bem, hoje, né, estamos aí de sapatinho fechado, bonitinho e tal. Mas lá não, eles andavam de sandálias, com os pés empoeirados, sujos. E o serviço do doulos era lavar os pés do seu senhor, para que ele pudesse se assentar à mesa, porque fazia parte da higiene ali, lavar os pés para se assentar à mesa. Paulo, quando diz: eu sou Paulo, servo do Senhor Jesus, ele fala: eu sou doulos do Senhor Jesus, eu sou escravo do Senhor Jesus. E o crente que não tiver essa mentalidade, o crente que não tiver essa consciência de que ele é um escravo de Jesus, nunca servirá a Jesus, nunca servirá para servir Jesus, e nunca andará em santidade na presença de Deus. Sabe por quê? Ainda mais com esse evangelho podre que tem sido ensinado aí fora, esse falso evangelho, que se você vier para Deus, se você consagrar parte do seu dinheiro, das suas rendas para Deus, Deus vai dar tudo o que você quiser. Se você fizer uma campanha, não sei das quantas, essa semana eu tive essa infelicidade.
um cidadão me deu um frasquinho, desse tamanhozinho assim. Aí eu falando para ele sobre, né, o trânsito, né, muito violento e tal, né, a gente tem que ter muita paciência. Ele falou, então eu vou te ensinar uma coisa, está aqui. Abriu a bolsa, me deu aquele frasquinho, um vidrinho cheio de óleo, mas melado, sujo, treco fedorento, sabe aquele óleo rançoso? Aí ele falou, todo dia eu saio de casa, eu me unjo, eu me benzo com ele. Minha mãe ganhou lá da Universal, né? Ganhou lá da Universal, e toda vez eu saio, eu passo, eu me benzo. Olha, esse óleo é poderoso. Eu não acredito nessas coisas não, mas que esse negocinho funciona. Sabe, aí naquela hora você exerce, você pede para Deus, Senhor, me dá domínio próprio, porque a minha vontade foi parar o carro, abrir a porta e jogar ele fora. Ou jogar com o carro andando mesmo. Fiz isso com o vidro depois. Mas é importante a gente ver que quem é o servo nessa história não é Deus. O evangelho que tem sido anunciado por aí, Deus é o servo e não o servo é servo. Deus é quem é o servo do homem e não o homem é o servo de Deus. As pessoas não percebem, e eu tenho visto isso acontecer, triste. Eu vejo muita gente se convertendo a uma igreja evangélica, deixou para trás os ídolos, deixou a idolatria, mas vem para uma igreja evangélica e trata Deus como um ídolo, como se Deus fosse um ídolo. E como é que a gente trata Deus como um ídolo? Quando a gente acha que se a gente fizer isso aqui desse jeito, fizer assim, desse jeito, fizer essa campanha de 7 dias, para tomar banho de sal grosso com azeite e não sei o que mais tal, Deus vai abençoar a gente. Ídolos são tratados assim. Sabe a solteirona que pega a estátua do Santo Antônio e põe de ponta cabeça? E diz, enquanto você não me der um marido, eu não volto você de cabeça para cima? É a ilusão que o homem tem de manipular Deus, de achar que ele pode fazer com que Deus haja em seu benefício. Um gênio da lâmpada, isso é idolatria, e tem muito crente sendo idólatra, tratando Deus desse jeito. Se a minha vida de santidade, se a minha resposta a Deus não for uma resposta de amor, não for uma resposta de serviço, de reconhecer que Ele é Deus e eu sou apenas um escravo dEle, que foi salvo por Cristo Jesus, um escravo que é tratado como filho, e eu sou filho, mas como filho também eu estou aqui para servir a Deus. Mas não é o meu serviço a Deus que faz Deus me abençoar, mas o meu serviço a Deus já é uma bênção de Deus na minha vida. A gente acha que porque se o nosso culto for certinho, for dentro, tudo bonitinho, tal, certinho, Deus vai ouvir a gente. Não, Deus não nos ouve por causa do nosso culto, porque a gente canta bonito, porque a gente ora certinho, porque a gente lê a Bíblia com reverência. Deus nos abençoa. Sim, tudo está certo, não está errado não, mas Deus nos abençoa por causa de Jesus. E se nós não cultuarmos a Deus por causa de Jesus, o nosso culto não é culto, é idolatria. Você é um escravo de Jesus? Não, pastor, eu não gosto dessa palavra escravo, pastor. Muda, faz igual fizeram, põe a palavra servo, fica mais suave. Não, você é escravo, ou você é escravo de Jesus, ou você é escravo do pecado. E agora? Qual Senhor é melhor? Tem nem comparação, né, irmãos? Ele é incomparável. Jesus é maravilhoso. Aqui no verso 15 a 20, Asaf continua falando ainda do caráter de Deus. Ele fala que Deus é o redentor do seu povo. Nós já vimos o verso 15. No verso 16 a 19, ele é o soberano criador.
como é que eu posso fazer o soberano Criador agir a meu favor? Como é que eu posso controlar o soberano? Não tem como. Olha quem é esse soberano Criador. Verso 16 a 19. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e tremeram, até os abismos se abalaram. Lembramos aqui do Mar Morto, do Mar Vermelho, se abrindo para o povo passar a pés enxutos. Depois nós lembramos do Rio Jordão, quando Josué está para entrar em Canaã, e o Rio Jordão é represado e o povo passa a pé enxuto. Tudo pelo poder de Deus. Mas também lembramos de Jesus, naquela tempestade violenta, naquele barco, e os discípulos com medo, o barco sendo açoitado a noite inteira, e de repente eis que vem alguém andando sobre as águas, e eles falaram, é um fantasma. Não, Jesus, acalmem-se, sou eu, não tem mais. Aí Pedro disse, Senhor, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Então vem, Pedro. E todo mundo critica Pedro, porque Pedro, como pode Pedro ter afundado? Meus irmãos, eu não teria dado um passo, se dependesse da minha fé. Pedro ainda andou um pouco. Se há um homem, além de Jesus, que pode dizer o que é andar sobre as águas, sem uma prancha de surf, né, claro, mas aí ele não está andando, né? Se há alguém que pode dizer o que é andar sobre as águas, é Pedro, ainda que ele deu uma meia dúzia de passos, mas ele andou. E ele foi até Jesus, e quando Jesus sobe no barco, ele olha para o mar e diz, cala-te. Do mesmo jeito que o Mar Vermelho recuou, sob a ordem da palavra de Deus, da mesma forma, o mar se aquietou, quando aquele que criou o mar, disse, cala-te. No intervalo aqui, conversava com uma irmã sobre isso, como estavam as lutas, tudo mais, tal, e aí eu disse para ela o seguinte, irmã, fique firme, o nosso barquinho pode até afundar nas ondas, mas o capitão do nosso barco, o piloto do nosso barco, sabe andar sobre as águas. Nós seguimos ao Deus Todo-Poderoso, que anda por sobre os mares, que faz o mar recuar. Agora, sabe o que me impressiona em tudo isso? É que à voz de Deus, toda a criação obedece. Porque ainda o coração do homem é tão teimoso, não é mesmo? O único ser racional da criação é o que dá mais provas de irracionalidade em não obedecer a Deus. Que Deus nos livre de tamanha impiedade, irmãos. Que o nosso coração aprenda a ouvir a voz de Deus na sua palavra. Que o nosso coração não seja estúpido, mas que o nosso coração seja tratável e ouça a palavra de Deus e siga na voz de Jesus. Verso 20, ou verso 17, continua dizendo, né? Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma a outra parte, os seus relâmpagos, seus raios. O ribombar do trovão, no estrondo do trovão, ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Por onde Deus passa, Ele se faz conhecido. Ninguém consegue ver Deus, mas, como disse Francis Schaeffer, Ele está presente, não faz silêncio. Nós não vemos Deus, mas nós vemos os efeitos da sua presença poderosa, criadora, soberana, sobre tudo e sobre todos. Como não ter o coração restaurado diante de um Deus tão grande, tão maravilhoso? Asaf, que antes estava questionando o tamanho do seu sofrimento, agora ele contempla o tamanho da glória de Deus. E com o seu coração contemplando a glória de Deus, Asaf exulta de alegria e bendiz ao Senhor. E encerra dizendo no verso 20, o teu povo, tu o conduziste
como um rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Deus é apresentado aqui como um pastor. E por várias vezes nas Escrituras, Deus usa a figura do pastor para referir-se a si mesmo. Ele é o pastor e nós somos o seu rebanho, somos as suas ovelhas. E Ele nos conduz, Ele nos guia. O povo dele é Ele quem conduz. Quem tem conduzido a sua vida? Quem tem conduzido a sua vida? O seu coração? A sua vontade? As circunstâncias? O momento? O noticiário? O horóscopo? O que é que tem conduzido a sua vida? Quem tem conduzido a sua vida? Entenda, qualquer coisa que estiver conduzindo a sua vida, que não seja a palavra de Deus, é o inimigo, é Satanás conduzindo o seu coração. Você sabe muito bem para onde ele quer te levar. Você sabe muito bem o que ele quer fazer com a sua vida. Mas se você é filho de Deus, ainda que esteja sob a disciplina de Deus, entenda que é na presença de Deus, é debaixo da mão dele, que você vai encontrar o consolo para o seu coração. É andando, ouvindo a voz dele, seguindo a voz de Cristo. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse o Senhor Jesus. É seguindo a voz de Cristo, ouvindo a voz de Cristo, que você então encontrará consolo para o seu coração. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas quando Jesus fala isso, ele não está dizendo: vem aqui, eu vou aliviar você e você pode ir embora, leve, livre e solto. Não. Venha e permaneça. E fique. E diga como Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Você não vai encontrar essas palavras em ninguém mais, a não ser em Jesus. Só essas palavras da vida eterna poderão consolar o seu coração e poderão guiar você por essa vida em triunfo. Mas eu repito, quem está guiando a sua vida hoje? É Deus ou é o seu coração? Ou é a sua vontade? Você tem feito a sua vontade ou a vontade de Deus? Quem é que está guiando a sua vida? Destacamos aqui nos versos finais o fato de que Deus é presente com o seu povo. Deus não é um Deus distante, que demora para vir, que demora para receber o nosso clamor. E só depois de muito tempo aí que ele vem, e vem todo afobado, afoito, ofegante. Não. Salmo 46, verso 1 diz que ele é o Deus, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Pensamos em Deus nos céus, pensamos em Deus no nosso coração, mas Deus também está na tribulação. Você já parou para pensar que talvez a tribulação que você esteja passando é a disciplina de Deus na sua vida? E se for, nesse exato momento, exulte de alegria. Louve a Deus, porque você tem um sinal claro, visível, de que você é filho de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E aí, vai continuar lamuriando? Vai continuar se rastejando? Se arrastando como uma lesma, se dissolvendo no sol, lamentando as suas angústias? E aí? Ou você vai dizer: Senhor, a
partir de agora é diferente. Eu quero fazer tudo para a glória do Senhor. Eu quero honrar o teu nome. Eu quero que todos vejam quão grande é o meu Deus. Eu quero que todos vejam quão grande é o Senhor. Não eu. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Mas eu quero que todos saibam quão grande é o Senhor. Encerro esse salmo com a seguinte conclusão: nesta vida estamos sujeitos a passar por momentos de profunda dor e angústia. Se você veio para Cristo esperando resolver os seus problemas, prepare-se, tem mais problema para você amanhã. E não vai ser pouco não. Chegue no seu trabalho amanhã e diga para os seus colegas: pessoal, parou piadas indecentes, parou maracutaia aqui na empresa. Eu sou um servo de Deus e eu quero daqui para frente viver para a glória de Deus. Você vai ver quanta gente vai dar um tapinha nas suas costas e dizer assim: cara, até que enfim, hein? Prepare-se para ouvir chacotas, para ouvir gente tentando puxar o seu tapete, dizendo: olha só, o que você está fazendo é ilegal, isso é homofobia. Mesmo que você não tenha falado nada sobre o assunto, mas vão falar que você é homofóbico, intolerante, né? É isso aí. Vai começar assim, tá? Isso é só o começo. Só o começo. Mas nós precisamos ter em mente as seguintes verdades quando estivermos passando por lutas, especialmente as lutas causadas pela disciplina que Deus está exercendo em nossa vida para nos corrigir e nos aperfeiçoar. Primeiro, nosso sofrimento é resultado do nosso pecado, é resultado do pecado, quer seja pecado nosso ou de outra pessoa. Todo sofrimento desse mundo, se fosse verdade esse negócio de decretar, né? Como muita gente fala, decreta em nome de Jesus que tudo vai acontecer. Se eu tivesse poder para decretar alguma coisa, eu ia dizer: não tem mais pecado, acabou, ninguém mais peca. Acabou o sofrimento, irmãos. Não ia ter mais sofrimento no mundo. Tudo ia ser uma maravilha. Né? Mas nem aquele que tem todo o poder fez isso, porque eu que não tenho esse poder vou aspirar a uma coisa dessas, né? Mas todo sofrimento nosso é resultado de pecado, não tenha dúvida. Ou pecado que nós cometemos diretamente, ou pecado de outra pessoa. Um pai bebum, que detona a sua família, seus filhos sofrem com a inconsequência do seu pai, com o pecado do seu pai. Uma igreja padece quando seus pastores são mercenários, quando seus pastores são picaretas, são pilantras. Um povo padece quando um presidente é corrupto. Tudo é resultado do pecado. Outra verdade que precisamos ter em mente é que precisamos buscar em Deus a compreensão do que está acontecendo. Se você estiver passando por um momento de sofrimento na sua vida, pergunte para Deus: Senhor, o que é isso? Por que disso? Para que isso? O que é que resultou nisso? Qual a causa disso? Como resolver isso? Como eu vou viver glorificando o teu nome enquanto eu estiver passando por essa situação? O problema nosso é que a gente quer resolver o problema, mas a gente não pensa em usar aquela circunstância, aquele problema, aquela situação toda, para ali mostrarmos o nosso temor a Deus, o nosso amor por Deus, e mostrarmos para as pessoas como é que um crente lida com uma situação assim. A gente não pensa, a gente tem que pensar assim, irmãos. Por fim, devemos esperar e confiar em Deus. Se o momento agora é de disciplina, aguenta firme. Depois que terminar essa disciplina, quer ver o que acontece? Hebreus capítulo 12, abre lá. Hebreus capítulo 12. Verso 4 diz assim:
Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Aí depois nós vemos lá no versículo 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Eu não lembro que eu dava gargalhadas e ria de alegria quando a mamãe me pegava com a vara de marmelo. Era a vara de marmelo. Quem conhece vara de marmelo sabe o que eu estou falando. Eu não sei o que tinha naquelas varas, parecia que tinha borracha. A vara não quebrava. Eu lembro que uma vez eu peguei as varas da mamãe e quebrei todas elas. Me livrei do meu sofrimento. A mamãe falou assim: essa aí foi para você quebrar. Para corrigir você, está lá em cima guardado. E já vou começar agora. Mamãe, obrigado pelas varadas. Não, eu não lembro disso. Não era motivo de alegria, mas sim de tristeza. Chorava igual um condenado, né? Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Portanto, por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Quando alguém está desanimado, ele fica assim, né? Você viu criança, quando você dá uma dura nela, ele restabeleça as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Afirme-se e diga: Senhor, estou aqui na tua presença. Me ajude a suportar a tua disciplina, porque eu tenho certeza que a tua disciplina é para me tornar alguém mais parecido com Jesus. É para expurgar da minha vida o pecado e para viver uma vida que glorifique o Senhor. E fazei caminhos retos. Ou seja, tome decisões de acordo com a palavra de Deus para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Entenda que quando você toma decisões corretas, quando você toma decisões para a glória de Deus, se houver do seu lado alguém que estiver manquejando, estiver fraquejando, será abençoado por seu exemplo e também se levantará e caminhará em frente. Estamos nessa vida, irmãos, para ajudar uns aos outros, para nos ajudarmos. As tuas decisões, os teus caminhos retos, servirão para ajudar o que é manco, aquele que está manquejando, fraquejando, servirá para ajudá-lo também. O seu tropeço também contribuirá para a queda do outro. Mas não se esqueça, nosso sofrimento é resultado do pecado, seja nosso ou de alguém. Precisamos buscar em Deus a compreensão do que está acontecendo em nossa vida. E sempre, sempre esperar em Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que faz. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus nos conduza e console o nosso coração dia a dia para a glória dEle. Amém.